Mas é o mais razoável, né? Já investiu muito, já teve o dinheiro do terreno. O Rodrigo Matos faz uma postagem no blog dele no UOL hoje falando sobre a redução do caixa, o aperto financeiro após a série de gastos. Inclusive tentou falar com a diretoria e a diretoria não quis falar. Na verdade, hoje o Landim só quer dar entrevistas sobre amenidades, né? E falar de eleição e planos. Né? Ser questionado sobre parte financeira, o Flamengo gastou bastante agora. Não estou dizendo que não possa investir, mas tem que dizer como é que vai fazer. No texto até ele fala: não, vamos vender 1.000 cadeiras do novo estádio. Peraí, já está torrando receita futura? Que negócio é esse? O que está acontecendo? Qual o planejamento? Tem que falar, deveria falar. Mas, enfim, está dando entrevista só para aqueles jornalistas que gostam de passar pano e ficar ali floreando a pílula, dourando a pílula, com a abobrinha. Né? É coisa da eleição, época de eleição é assim mesmo. Mas eu acho que é isso. E o Marcial seria uma tolice. O jogador não joga desde o ano passado. Está parado há um tempão. Jogador caro. Como seria o Depay, que foi oferecido ao Flamengo, acabou indo para o Corinthians? Faz sentido contratar um jogador de custo mensal de 3 milhões, gente. 3 milhões por mês. Isso, o Flamengo já onerou sua folha. Porque contratou o Michael, contratou o Alexandre. Esses não pagou multa, mas contratou. Tem o salário do Plata, tem o do Alcaraz. Claro, no final do ano, deve sair o Gabriel, pode sair o Davi Luiz, né? Não sei se vai renovar, mas se não renovar, são salários elevados. Mas até o final do ano, pelo menos, você tem uma folha que ficou ainda mais alta, além dos pagamentos das multas rescisórias do Plata e do Alcaraz. No início do ano já fez investimento à vista na contratação do De La Cruz. Então, já investiu muito. Então, acho que está certo. Pudesse trazer um jogador. Eu acho que o Flamengo poderia ter tentado, imagino que seria até mais barato, seria o Choupo-Moting para ser um centroavante experiente de referência para jogar na área. Um cara de 35 anos. Velho, o Verratti vai fazer 36 mês que vem. O Choupo-Moting vai fazer 36 em março. O Verratti é mais velho que ele. Algum rubro-negro, se tivesse assim, você quer o Verratti no ataque do Flamengo, já que o Pedro está machucado? Acho que vai querer, né? O cara faz gol. Então, assim, acho que seria um jogador mais barato, poderiam ter tentado uma contratação de um ano, ou até o meio do ano que vem, até o Pedro ficar bom, e depois você discute, se renova, o cara, de repente, se ele estiver bem, quiser ficar, o clube quiser ficar com ele, você discute lá na frente. Poderiam ter tentado, acho eu, um acordo assim. Não 3 anos, não, de jeito nenhum. O cara com 35 anos. Mas um acordo até o meio do ano que vem, que é quando terminaria a temporada europeia, né? E ele poderia até ficar no Brasil, seguir para algum lugar, poderiam ter tentado. Foi até oferecido, mas não quiseram conversar. E por que eu te falo isso? Que é um jogador com característica de centroavante que o Flamengo não tem, só tem o Carlinhos. Um cara experiente, um cara de Liga dos Campeões, Bayern de Munique, pô. Tava jogando no Bayern de Munique até agora. Em março do ano passado, tá fazendo gol em mata-mata, pô. Lembrando, só vale jogador que está livre desde o dia 2, sem contrato. Então é um mercado muito restrito. O Marcial é um jogador de 28 anos, a idade do Gabriel. Mas está parado desde o final do ano passado, tem um longo histórico de lesões. Seria um jogador muito caro também, no nível do Depay, 2, 3 milhões por mês o custo. Acho que não faria sentido nenhum. Sentido nenhum. O único sentido, se você, sei lá, não tivesse feito todas essas contratações, tivesse com uma sobra de caixa, aí você podia apostar, não, recupera esse cara, ele ainda é novo, ele vai jogar, ainda consigo, de repente, negociar ele de volta para a Europa. Ele é um francês. Pode ser. O cara com longa passagem na Premier League, chegou lá em 2015. Ficou com o contrato até a temporada passada. Mas na situação do Flamengo, com os investimentos que já fez, eu acho que agora é se virar com o que tem mesmo. Ô Mauro, você deixou um pouco aqui, eu tô vendo o chat, a galera um pouco preocupada. Eu não cheguei a ver essa matéria do Rodrigo Matos, mas falou que às vésperas da eleição, né, a gestão do Rodolfo Landim perdeu o controle nos gastos. E aí foi procurado pelo Matos e não quis falar sobre o assunto. Como assim perdeu o controle dos gastos? Mas, tipo assim, é algum risco? Gastou mais do que podia? Pode complicar ali na frente? O que seria se perder Eu o vou ler aqui controle? um trecho do texto dele. Pelas demonstrações financeiras, o Flamengo tinha exatamente 187 milhões de caixa livre no final do semestre. Só que uma parte significativa, 120 milhões, é de caixa gerada pelo Maracanã, portanto, meio com o Fluminense. Outra parte é a antecipação da Globo pelo contrato TV do brasileiro, de 56 milhões, no ano que vem. Na quarta-feira, o membro da Comissão de Finanças do Conselho, teve reunião do Conselho, Marcelo Aguiar, fez uma exposição sobre as finanças e mostrou essa realidade. Diante da exposição, Rodolfo Landim disse ao Conselho que aquela era uma análise possível do cenário e que reverteria a situação do caixa com a venda de 1.000 cadeiras no futuro estádio, arrecadando 150 milhões. Ele estava contrariado com o questionamento segundo o relato de presentes. A questão é que isso não foi aprovado no Conselho, nem o estádio começou as obras.
Além disso, os conselheiros criticam o fato de ser uma antecipação de receita de gestões futuras. Ele não tem que fazer isso. Está contando com o dinheiro da próxima gestão, não sabe nem quem é o presidente. O déficit do Flamengo registrado no primeiro semestre foi de 79 milhões, até porque o clube teve venda de jogadores baixas e pagou à vista pela Bela Cruz. Primeira parte do ano, tradicionalmente, tem menor receita, que na segunda que entra, de televisão, premiação, etc. Em julho e agosto, o Flamengo desembolsou 146 milhões para comprar o terreno, reduzindo o caixa do clube. Ainda não está claro se o Flamengo vai ter que recorrer ou já recorreu sua conta garantida com os bancos BRB e Santander para recompor o caixa, e ele vai detalhando, né? Fora a questão do estádio, o Flamengo investiu 110 milhões na compra de Galvão Caraz e 23 milhões de reais na compra do Gonzalo Plata. Houve ainda aumento de despesas correntes com Alexandre e Michael, ambos com salários e multas altas. Essas compras são parceladas, então vão pesar nas próximas gestões. Pelas contas do meio do ano, havia uma dívida com compra de jogador de 271 milhões. A previsão de recebíveis por negociações, 208. Agora a diferença aumentou, porque não houve grandes vendas, já que o Wesley e o Fabrício Bruno não foram negociados como era possível acontecer. Aí ele lembra aqui, que eu acho que não é nada para o torcedor ficar arrancando os cabelos. A dívida do Flamengo até o final do ano passado era bem baixa, 167 milhões de débito líquido. Houve aumento de passivo durante 2024, então ela cresceu. Saltou de 120 para 192 ao final do primeiro semestre. Aí ele diz aqui que o blog procurou a diretoria do clube para ouvir explicações sobre o caso, mas não obteve respostas sobre questões relacionadas às finanças. É importante falar sobre isso, Alan, porque tem que haver sempre vigilância em cima de dirigente de futebol. Sim. Então, assim, o que aconteceu? E de ser cobrado, ser questionado. Não respondeu o repórter, vai responder o quê? Sabe que vai ouvir perguntas que ele não quer ouvir. Então é importante falar e ficar em cima mesmo. Agora, nada vai ficar desesperado, não. A dívida do Flamengo é pequena. O que preocupa, tem que preocupar é o estádio, que é uma obra muito cara, como já foi dito por algumas pessoas. No momento pelo que você leu aí, já está virando justificativo algo que nem existe, né? Exato. Que é vender cadeira do estádio. A obra nem começou. E outra coisa, vender cadeira significa que vende cadeira cativa, você nunca vai ter ingresso daquelas cadeiras. O cara já pagou. Aí você compromete a receita dos jogos. Então, vender cadeira cativa não é um bom negócio. Né? Especialmente se vender muitas cadeiras. Você fatura agora, não fatura nunca mais. Poderia ser bom se você tivesse um estádio grande e fosse um clube que normalmente não enchesse. Aí tudo bem, você tinha uma renda garantida. Não ali. É o caso. Não é o caso do Flamengo, né? Caso mas é uma renda garantida agora. Depois, no futuro, nunca mais você vai ver esse dinheiro. É o Maracanã, tem 5 mil cadeiras, mais ou menos, que são perpétuas cativas. Você não pode vender. O Maracanã não chega a 78 mil é fantasia. O Flamengo tem o Maracanã é 60, 65 mil lugares, entre ingressos gratuitos e pagos. Então, essa que é a realidade. Agora, é importante falar sobre isso, porque no momento que começar a obra, o Flamengo passa a ter a maior dívida do país, ou uma das maiores. Porque o estádio vai custar 1,5 bilhão a 2 bilhões. Isso é uma dívida. Se começou, você vai ter que terminar. E para isso tem que estar preparado. E o que está acontecendo para mim é muito claro, é o quê? O clima de eleição. Eleição disputada. Então, está se contratando, tem que ganhar títulos. Já falei, vou repetir. Alguém acha que é coincidência tanta atenção para as Copas, que terminarão antes da eleição? Se o Flamengo ganhar as 2 Copas, o presidente do Flamengo vai surfar na onda do título. E lógico que isso pode ajudar a eleger o seu candidato. E aí ele fica como CEO. Pelo menos foi o que foi anunciado. Já o brasileiro termina... ele confirmou. Termina na eleição na segunda, termina no dia anterior. Ou seja, é em cima ali. Tem que ganhar para você tirar um proveito disso, né? Proveito político. Agora você imagina, ganhamos mais uma Libertadores, Landinho, presidente de 3 Libertadores, imagina, né? O peso que você pode ter. Pode ter um peso grande. Então a eleição mexe com tudo. E tem que ficar sempre em cima e atento. Em cima e atento. Tudo que o Flamengo não pode fazer é cair na armadilha que caiu já a torcida do Corinthians, em grande parte. Com uma dívida colossal, aí contrata o jogador caro, todo mundo acha um barato. Salvo um ou outro mais lúcido, que fala, caramba, onde vão levar meu clube? Claro que a situação do Flamengo é completamente outra, mas erva daninha se corta pela raiz. Então, se houver qualquer descontrole na finança, tem que marcar em cima, tem que falar, tem que bater nessa tecla, tem que mostrar para o dirigente o seguinte, a imprensa está vendo, está publicando e a torcida está de olho. E já que você falou de eleição, Mauro, rapidinho também, né? Só queria tua opinião sobre a reunião que teve, a eleição que teve, né, nessa semana. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou uma mudança dificultando a entrada da SAF, né? Queria que você falasse um pouquinho para a galera sobre isso. O que você achou dessa decisão? Eu achei excelente. Aliás, o Rodrigo Rostix, eu nunca consigo falar o nome do Rodrigo. Complicado mesmo. Rostix, que foi o conselheiro, que foi o autor da emenda, merece aí os parabéns.
Porque agora dificultou muito. Para virar SAF, você tem que ter aprovação, 60% do conselho, 2/3 tem que aprovar, tem que ter um quórum mínimo de 60%, se falha a memória, 2/3 tem que aprovar, e aí tem uma carência de 6 anos, né? Quem foi dirigente não pode exercer nenhum cargo na SAF. Por exemplo, virou SAF Flamengo em 1º de janeiro de 2025. O Landinho tem que ficar 6 anos sem poder exercer qualquer papel na SAF. O Landinho e os demais, que eram dirigentes ao final desse ano. Então, isso dificulta qualquer tipo de pulo do gato, que alguém queira dar de virar SAF e depois se acoplar ali numa função específica. Muito importante. O Flamengo já tem desde 2015 uma lei de responsabilidade fiscal, podemos chamar assim, né, que responsabiliza os dirigentes por eventuais atitudes que possam lesar o clube, e agora essa trava para dificultar essa ideia de SAF, que é rejeitada aí por maioria absoluta dos rubro-negros, sócios, não sócios, conselheiros, não conselheiros, quase todo mundo abomina a ideia. E nesse contexto que é importante textos como esse do Rodrigo Matos para lembrar sempre. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Ah, não, a gente vai acertar? Então, beleza. Estamos de olho. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.